Quem trouxe Bíblia, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, segundo livro da Bíblia, né? Fácil de achar. Êxodo capítulo 17. Vamos começar a leitura do versículo 10. Isso. Eu vou ler aí na TV, porque a minha versão é um pouquinho diferente. Diz assim, versículo 10. Diz assim: E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Último versículo. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Amém? Tome teu assento. Deus te abençoe. Gente, assim, falar de Moisés, falar de Êxodo, gente, não tem como não falar de tudo que o povo viveu, de tudo que o chamado de Deus para a vida de Moisés, né? Eu tenho dito que Deus, ele trabalha com promessa, porque promessa, para o homem, Deus trabalha com promessa, porque promessa é uma forma de Deus falar para o homem: não desista. Promessa é uma forma de Deus dar gás para o homem, porque a caminhada é longa, as dificuldades vêm, as coisas ficam difíceis, mas para que o homem não desista, Deus sempre vai fazendo promessa, para mostrar para o homem: olha, eu estou vendo tudo, eu sei tudo, não desista, isso vai passar, continua firme, continua aonde você está, continua da forma que você está, porque daqui a pouco isso vai passar. Então Deus trabalha com promessa, e todos nós estamos debaixo de uma promessa, estamos direita ou indiretamente estamos debaixo de uma promessa. Se talvez você ainda não ouviu alguém falando, sendo usado por Deus, falando contigo, não quer dizer que Deus não está sabendo de tudo. Se você ler a Bíblia, você vai saber que a promessa que eu tenho de Deus não é só apenas quando Deus usa alguém, mas é também quando eu leio a Bíblia. Amém. Porque a Bíblia, ela aberta, é Deus falando. Então, nós não vamos só apenas se agarrar na promessa de Deus quando Deus usa alguém. Vamos se agarrar na promessa de Deus por causa da palavra dele. Amém. E aqui na palavra dele está escrito que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado. Isso é uma promessa. Outra promessa deixada por Jesus. Uma promessa que se cumpriu antigamente, se cumpriu com os discípulos. Eu vou ir embora, mas eu vou enviar o Consolador. Esse Consolador veio, mas nunca mais voltou para onde ele saiu. Até hoje, esse Consolador está conosco. Então, essa promessa também se cumpriu, está se cumprindo na nossa vida. E outra promessa que ele deixou para os discípulos, foram os discípulos que ouviram, mas eles não estão vivendo essa promessa. Nós vamos viver se Jesus voltar. Qual é a promessa? É que eu vou vir outra vez vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa que está na palavra que Jesus deixou para a sua igreja. Por isso, a igreja não pôde desistir. A igreja não pôde parar por causa da dificuldade. Hoje, nós estamos vendo pela internet, Nigéria está passando por uma perseguição muito ruim. Os muçulmanos estão tomando conta de províncias na Nigéria, e os muçulmanos, eles são assim: quando eles entram em algum lugar, eles se acham absoluto, só pode adorar aquilo que eles adoram. Se você adorar uma outra coisa,
você é ruim, então vai ter que merecer a morte. Então estão matando cristão todos os dias, funeral de cristão é de 60, 50 para cima cristão que estão morrendo, funeral que está acontecendo todos os dias. Mas a igreja não para, ainda tem gente escondido falando de Jesus, sabe de que jeito? Pegando um papelzinho, um guardanapo, escrevendo um versículo bíblico, passando na rua e deixando na mão das pessoas, falando de Jesus. Jesus tem transformado, tem curado pessoas. Então, por causa de uma promessa, que um dia ele vai vir. Então, Jesus, quando um dia aconteceu, Deus colocou promessa na vida de Abraão, colocou promessa na vida de Isaac, colocou promessa na vida de Jacó também. Tanto que a promessa na vida de Jacó se estendeu muito. Por quê? Porque ele chegou para Jacó, no vó de Jaboque. Jacó significava enganador. Ele tirou o nome de Jacó e colocou Israel como nação. Ele está dizendo para Jacó: Jacó, a partir de hoje, você não é mais uma pessoa que engana. Agora você é uma nação que acolhe todo mundo. Então Deus já colocou para Jacó. E outra coisa dizendo para Jacó: Jacó, todo mundo te viu como alguém que engana, como alguém que é pequeno. Mas eu estou fazendo você uma nação, estou fazendo você grande. Eu estou te tornando grande. Por isso, não é mais Jacó, agora é Israel. Agora você é nação. Agora você é grande. Agora você é maior. E Jacó pegou aquela promessa e viveu aquela promessa. E ficou a vida toda vivendo aquela promessa. Deus de promessa. Esse é o Deus que nós adoramos. Aí chegou em Moisés, Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés e ele fala assim: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus tem que citar que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque para Moisés, Deus só existe agora. Moisés está conhecendo Deus agora. Moisés está sabendo quem é Deus agora. Mas Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você está me conhecendo hoje, mas eu já venho desde Abraão, desde Isaac e desde Jacó. Então eu já venho desde há muito tempo. Apesar de você estar me conhecendo hoje, não quer dizer que eu só existo hoje. Eu já existo há muito tempo. E outra coisa, eu já existo há muito tempo. Para te mostrar, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para livrá-lo. Deus já disse para Moisés: Moisés, você está me ouvindo hoje, mas apesar de você me ouvir hoje, o povo que você pertence é meu, e esse povo tem uma promessa. Por isso eu desci para cumprir essa promessa. Então Deus é o Deus de promessa. E nós temos um Deus que ele, tudo que ele fala, ele cumpre no seu tempo. Não é no nosso tempo, é sempre no tempo dele. Por que no tempo dele? Porque no tempo dele é no tempo que nós estamos preparados para viver aquilo que ele prometeu. Amém. No nosso tempo, nós estamos crus para viver, mas no tempo dele nós estamos maduros e preparados para viver. Então, às vezes, nós temos que ficar tranquilo e calmo, permanecendo no caminho, porque um dia tudo que Deus falou na tua vida vai se cumprir. Eu tenho essa certeza. E eu quero que você tenha certeza na tua vida. Tudo que Deus já falou na tua vida, tudo que Deus já falou pela palavra, ela vai se cumprir na tua vida. Só basta você crer e permanecer no caminho. E Moisés pegou a promessa e andou com Deus. Eu ia falar que Moisés andou com Deus fazendo sinais com o faraó. E faraó pensava que estava enfrentando Moisés. Não, mas estava enfrentando Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus cansou o faraó. Deus mandou pragas, Deus mandou 10 pragas, Deus mandou várias coisas no Egito para poder acabar com o Egito. Por quê? Porque Deus está dizendo assim: olha, apesar de vocês prenderem o meu povo, mas o meu braço é maior do que o braço dos vossos deuses. E Deus é tão inteligente. Se nós olharmos para Deus, Deus mandou 10 pragas para poder acabar com o Egito. E se nós olharmos para a mitologia egípcia, ela vai dizer que os egípcios tinham 47 deuses. No Egito, eles adoravam 47 deuses. Eles tinham Deus para tudo. Mas só que, porém, Faraó, na época, ele fez um templo para 10 deuses. Existia 10 deuses que os egípcios
pensavam mais poderoso do que tudo. E esses deuses, isso é mitologia egípcia, tá? Você lendo a mitologia egípcia vai entender. A mitologia egípcia vai dizer que existia 10 deuses mais poderosos. E eles pensavam assim, esses 10 deuses, eles acordavam, eles saíam todo dia de noite, saíam os 10 deuses, subiam num barco e iam brigar contra alguns anjos, alguns demônios que faziam a noite, que faziam o dia ficar escuro. Então os egípcios acreditavam no seguinte: se anoitecer, continua a noite, quer dizer que os deuses deles perderam. Mas se amanhecer, quer dizer que os deuses deles ganharam. Então os egípcios tinham isso na mente, eles adoravam desse jeito. Então todos os dias amanhecia, então eles tinham certeza, não, nossos deuses são mais poderosos. Só que quando Deus mandou a praga de 3 dias de noite, justamente para acabar com a força dos deuses dele. Outra coisa, os egípcios, eles eram tão limpos, eles não gostavam de sujar, tanto que as mulheres tinham tão medo de piolho, as mulheres cortavam o cabelo, eram carecas, usavam peruca, porque faziam depilação em tudo. Eram tão limpos que não queriam nada no corpo. E quando Deus mandou uma praga, Deus mandou a praga do piolho. Então Deus é tão poderoso, está dizendo assim: olha, eu estou acabando com vossos deuses pouco a pouco. E na última praga que ficou de noite, quando apareceu o anjo da noite e quebrou, matando todos os filhos primogênitos no Egito. Deus está dizendo para Faraó, você pode brigar, você pode pensar que está fazendo coisas grandes, mas a minha palavra sempre vai se cumprir na frente do meu povo. Eu vou tirar ele da tua mão, eu vou tirar, mas eu não vou tirar apenas só por tirar, eu vou tirar te mostrando que eu sou Deus e a minha mão é poderosa. E a Bíblia vai dizer que Deus conseguiu fazer isso. E quando o Faraó gritou, disse para Moisés: vai embora, porque a minha vida está acabando. Moisés saindo, o povo saindo, adorando, alegre, e eles foram a caminho de Canaã. Só que chegou uma hora que o Faraó voltou atrás e pegou a sua cavalaria e foi atrás do povo para poder matar o povo. E o povo não está indo num caminho mais perto, que poderia dar talvez 40 dias, mas está indo num caminho mais longo, onde Deus está levando, que vai dar 400 anos ou 40 anos, e Deus está levando o povo para o caminho. Quando chegou o caminho de Deus, olha o caminho que Deus está levando, o caminho que era o mar. Você olha assim e está dizendo assim: Deus o livrou de tudo, acabou com o Faraó, e está nos levando num caminho em direção ao mar. Quando o povo olha atrás, Faraó está vindo com sangue nos olhos para poder matar os israelitas. E quando os israelitas olham para frente, tem o mar. Para onde nós vamos? Vamos morrer aqui? E o povo está dizendo para Moisés: você nos trouxe aqui para morrer? Já lá no Egito, se nós morrermos, tem tumba para a gente ser colocado, e aqui nós vamos morrer e a nossa carne vai ficar à deriva. E o povo está dizendo assim: é impossível a gente sair daqui, é impossível acontecer alguma coisa. Mas Deus está dizendo assim: eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que te faço ver impossível, para te mostrar que para Deus nada é impossível. Os egípcios estão vendo o mar vermelho, eles estão vendo o mar, estão vendo água que nunca mais vai acabar. Mas eles estão dizendo assim: é desse jeito que eu gosto, porque eu sou o Deus que abre porta, não tem porta, eu abro janela, não tem janela, eu sou o Deus do impossível. Eu vim aqui para te mostrar nessa noite que o novo Deus que nós servimos, eu falo com a minha esposa assim, que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele gosta de testar ele gosta de testar o nosso cardíaco, né? Ele gosta de aparecer assim, no momento que a gente já não tem mais força para fazer, a gente já entregou tudo, a gente já fala assim: não, acabou, se entreguei, acabou. Aí ele aparece e fala assim: agora é minha vez. Porque ele gosta de limites, ele gosta de aparecer no lugar, na hora que a gente fala assim: acabou. Vê que Marta está dizendo: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta está dizendo assim: claro, eu já acreditei que ele morreu, tanto que eu já botei no túmulo, já acabou, já não tem mais solução. Só que Jesus está dizendo assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. O nosso Deus que nós servimos é esse Deus que ele gosta de
testar o teu batimento cardíaco, onde você vai chegar, como você está, a tua confiança nele, a tua fé nele, como você está. Então fica tranquilo, continua acreditando nele, continua acreditando nele. Há dias, tem meses que eu passei por uma situação muito forte. Eu estou falando isso porque Deus me deu essa mensagem quando eu passei por essa situação. Eu estava passando por uma situação, precisava de dinheiro para pagar aluguel, as coisas tudo estava atrasado em casa, estava atrasado tudo, até as coisas das crianças estavam atrasadas. Aí eu liguei para alguns amigos, pedi no cartão, pedi cartão, liguei para o amigo, todo mundo dizia assim, não tem como. Tem um amigo que me falou, não, pera, tem sim, me liga amanhã à noite, a gente se encontra para fazer isso aí, eu vou passar cartão automático e você pega o dia, eu falei, tudo bem. Aí ele, tudo bem, quando passou o dia, quando chegou 3 horas da tarde, ele me ligou e disse, Pedro, deu uma emergência aqui, não vai dar para passar cartão. Aí eu fiquei assim comigo, o que é que vai acontecer comigo? Gente que é homem de casa fica desesperado já. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai ser? Como é que vai ser? Daqui a pouco eu dormi no dia que podia. Era uma quinta-feira, na sexta-feira podia vencer tudo. Tudo que é vencido já é sexta-feira. Eu falei assim, vou dormir. Vamos ver como é que vai sexta-feira. Sexta-feira de manhã, eu dormindo, minha esposa me acordou gritando, chorando, glória a Deus. Quando eu acordei, ela pegou o celular e me botou assim na minha cara. Caiu um dinheiro que eu nunca mais havia esperado, estava na nossa conta. Um dinheiro que deu para pagar tudo e ainda sobrou alguma coisa. Aí eu entendi que Deus é o Deus que Ele vai testar o nosso cardíaco. Eu falei assim, Deus, ele gosta de se colocar assim no lugar dele, que é o trono, né? Para dizer assim, cara, você bateu por todo mundo, pediu cartão para todo mundo, ninguém te deu, mas na minha hora eu cheguei, eu coloquei na tua conta. Você pediu o teu número no Pix, eu coloquei na tua conta. Então Deus é assim, eu vim aqui para te mostrar que você tem que se agarrar mais em Deus. Então o povo está murmurando, só que o povo se esqueceu que o Deus que estava lá atrás, que mandou pragas, acabou com o primogênito, é o mesmo Deus que ele trouxe aqui, que ele trouxe no enfrente do Mar Vermelho. Está no deserto, mas tem Deus, fica tranquilo. Está em frente ao mar, mas tem Deus, fica tranquilo. E o povo está chorando, Aí Moisés clama para Deus e fala assim, mas por que clamas a mim, Moisés? Vocês se esqueceram que eu estou contigo, mas faz o seguinte, leste a tua mão em direção ao mar, sobre o mar, assim, estenda a sua mão sobre o mar, e ele estendeu a vara sobre o mar. A palavra sobre quer dizer que está por cima, né? Então a vara está por cima do mar, mas está na mão de Moisés por cima do mar. Gente, os historiadores vão dizer que Moisés ele ficou 12 horas com a vara estendida por cima das águas. Só que, e o povo está atrás murmurando, Moisés está em frente do povo e em frente do mar com as mãos estendidas. E os historiadores vão dizer que o Mar Vermelho, ele não abriu da onde Moisés estava para o outro lado. Ele abriu do outro lado para onde Moisés estava. Pegou a visão? O Mar Vermelho, ele não abriu da onde Moisés estava para o outro lado. O Mar Vermelho, ele começou a abrir do outro lado para onde Moisés estava. Por isso, as 12 horas que demorou, o barulho já acontecendo lá atrás e o povo está murmurando, entendeu? Eu estou dizendo assim, tem coisas que você não está vendo, porque do outro lado Deus está fazendo. Fica tranquilo. A tua fé só tem que permanecer em Deus. O fato de você não estar vendo não quer dizer que não está acontecendo. Então eu estou aqui nesse lado. Desse lado tem oração, tem jejum, tem monte, tem separação. Mas do outro lado tem milagre, tem abertura. Deus está fazendo. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos surpreender. Porque quando Moisés olhou para o mar estava ele todo aberto. Aí o povo passou. A Bíblia fala em seco. A Bíblia é específica, quer dizer, o povo passou em seco. Passou e foram do outro lado. Só que agora chegou a hora de fechar. Só que quem entrou? Os cavaleiros do Egito entraram no mar. No milagre que Deus abriu. Aí eles entraram. Outra coisa, vamos fechar? Vamos fechar. Uma vez que não vara. Aconteceu do mesmo jeito.
Não aconteceu no final de onde Moisés estava, aconteceu lá do outro lado. Por isso é que o povo dos egípcios não tinha a possibilidade de voltar atrás, porque a fechadura estava vindo de trás e eles foram engolidos pelas águas. E a Bíblia diz que quando aconteceu isso, o povo virou as costas para o mar. O povo se alegrou. Miriam pegou o pandeiro e tocou. Miriam cantou e o povo se alegrou, porque só o Senhor tem Deus para fazer milagre. Olha esse povo. Deus está fazendo tudo. Deus está fazendo assim, povo, vocês não vão brigar. Vocês por muito tempo foram escravos, foram castigados, mas comigo aqui agora eu vou fazer tudo. Aleluia. Chegou uma hora que o povo está caminhando, todo mundo feliz, no deserto, fizeram tenda, depois eles falaram, vamos caminhar, e começaram a caminhar. 3 dias depois, eles ficaram com sede, chegaram em Mara, quando eles foram para poder correndo vir a água, foram correndo para botar água na boca, a água está amarga. E o povo outra vez voltou à murmuração. Moisés, por que você nos trouxe aqui? Olha como é que é. As pessoas, porque Deus não está chegando, pensam que Deus não vai fazer. Às vezes nós temos essa mente, às vezes olhamos que o mundo é melhor do que a igreja. Porque para conseguir o dinheiro do mundo é só ligar para o agiota. Aqui é ter joelho no chão. Então a gente olha assim, no mundo é mais fácil ter dinheiro e aqui eu estou perecendo. A gente fala assim, então melhor vamos lembrar do mundo, porque no mundo, para mim ter dinheiro, se eu ir para o tráfico aí, eu tenho dinheiro. Para mim ter dinheiro, é só ir assaltar alguém, eu tenho dinheiro. Mas na igreja não, na igreja é joelho no chão, é fé, é perseverança. Aqui é confiar em Deus. Por isso ele fala assim, tem que ter fé como um galo de mostarda. É pequena, mas um dia ele vai dizer assim, pode ser pequena, mas eu vou ver se a tua fé vai dar coisas grandes. E o povo está murmurando, e Deus como é tão inteligente, falou para Moisés pegar o pedaço de madeira, colocou nas águas e a água se tornou doce. Olha esse Deus maravilhoso. Mesmo o povo falando mal dele, mesmo o povo murmurando ele ainda está continuando fazendo coisas assim. Ele está dizendo assim, povo, eu vou cumprir a minha promessa. Pode você murmurar, mas um dia eu já falei lá atrás em Abraão, eu estarei com o teu povo e a tua descendência. Então Deus é fiel em cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que o povo andou com Deus, tanto que de noite, no deserto, muito frio, Deus colocava a coluna de fogo para aquecer o povo. De dia, o sol estava esquentando, Deus colocava nuvem para proteger o povo. Então esse é o Deus que nos cuida, gente. Esse é o Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. A Bíblia vai dizer que esse povo, até as sandálias dos pés não desgastava, a roupa não se rasgava, porque Deus cuidava do povo. Porque ele um dia já havia falado, eu vou cuidar de vocês, eu tenho promessa na tua vida, eu falei, eu vou cumprir, eu liberei, eu vou cumprir. Então fica tranquilo, Deus vai cumprir aquilo que ele já falou. Quando nós chegamos aqui, capítulo 17, esse Deus continuando com o povo, esse Deus maravilhoso que nos trouxe aqui, nessa igreja, ele está com o povo. Daqui a pouco, esse povo não sabe brigar, esse povo sabe lutar, sabe o que esse povo sabe fazer? Sabe trabalhar. Só que agora está acontecendo inimigos. Os amalequitas apareceram para poder pegar o povo. Aí o povo, Josué reuniu o povo para poder brigar com os amalequitas. E enquanto isso, Moisés subiu no monte. Moisés pegou Arão e Ur. Arão, a gente sabe que é irmão de Moisés. Ur é cunhado de Moisés, porque Ur era marido de Midian. E os 3 subiram. E a Bíblia vai dizer que Moisés está no monte com Arão e Ur, com as mãos estendidas em direção ao povo, orando. Olha como é que é, gente. A batalha do crente se vence assim. Se vence na oração. Se vence na briga. Porque a oração tem mais força do que o teu braço. Porque o reino de Deus é tomado à força. Não é com o meu braço, é com o braço forte do Senhor que eu entrego a minha oração. Porque quando eu oro, eu movo a mão de Deus em direção ao meu favor. A minha oração
oração movimenta as mãos de Deus ao meu favor. E o povo está brigando, o povo está embaixo brigando, Moisés está com as mãos estendidas. E a Bíblia diz, Deus que nós lemos, pode botar aí, Paulo. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. E quando Moisés arreava as mãos, as amalequitas prevalecia. Em outras palavras, Moisés com as mãos estendidas, Israel ganha. Moisés com as mãos paradas, Israel está perdendo. Quando Arão e Hur olhando assim, cara, se Moisés continuar assim, nós podemos perder. Vamos fazer o seguinte, Arão, pega, segura nessas mãos. Segura nessas mãos. E eles levantaram as mãos de Moisés. Aqui está acontecendo aqui uma intercessão. Intercessão. O que é intercessão? O que chama intercessor? Vamos dizer aqui o intercessor. O que é intercessor? Intercessor é aquele que se coloca diante de Deus para a vida de alguém. Então, lá embaixo tem o povo brigando com Josué. Aqui em cima tem Moisés. Do lado tem Arão. Do outro lado tem Hur. Então, as mãos de Moisés estão com as mãos de Moisés estão no alto, porque tem Arão e Hur. Arão era sacerdote. Hur era levita. Moisés era profeta. Então, aqui no monte está acontecendo um culto. Tem um culto que tem profeta, tem levita e tem sacerdote. Então o culto está completo. Só que ao nosso ver, nós vamos ver o culto está completo. Porque tem profeta, que é Moisés, tem Arão, que é sacerdote, tem Hur, que é levita. O culto pode acontecer, está completo. Só que a Bíblia vem dizer que quando eles continuavam com as mãos estendidas, Moisés ainda estava cansado. Por quê? Porque Arão e Hur não sustentavam o corpo, eles sustentavam as mãos. Então chegava uma hora que com o peso do corpo, os pés ainda caíam. Sabe qual é a ideia que eles tiveram? Eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés, e o Moisés ficou sentado na pedra e as mãos assim estenderam. No versículo último que nós lemos, eles assim que assim Israel venceu os amalequitas no fim da história. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que o culto pode ter profeta, o culto pode ter levita, o culto pode ter sacerdote, mas não está completo. Porque não basta você ter profeta, não basta você ter só este pedido, não basta ter só levita para cantar, para adorar, não basta ter apenas sacerdote para levar para o sacrifício. Tem que ter a coisa principal. Qual é a coisa principal? Era a pedra. Por quê? Porque o peso de Moisés não estava nas mãos de Hur, não estava em Hur, não estava em Arão. O peso maior de Moisés estava na pedra. Por quê? Porque se sair Arão e Hur, as mãos ainda continuam em pé, porque Moisés está relaxado, sentado na pedra. Mas se não tiver pedra, Moisés fica cansado e o corpo preso a ele pode cair. Então, e a Bíblia vai dizer que a pedra angular é Cristo. Então Moisés está dizendo assim, a coisa está dizendo assim, olha, no culto pode ter profeta, no culto pode ter levita, no culto pode ter sacerdote, mas se não tiver Cristo, não é culto para ter vitória. Você vai ter libertação se tiver Cristo. Você vai ter libertação se tiver Cristo. Você vai ter vitória se tiver Cristo. Você vai ter vitória se tiver Cristo. Nessa batalha, você só vai vencer se tiver Cristo na tua vida. Então, Deus está ensinando uma coisa aqui pra gente. Tem pessoas para te ajudar. Tem pessoas para te segurar nas mãos. Mas se não tiver Cristo, você ainda vai continuar cansado. Tem vizinho para te ajudar, tem amigo para te ajudar, mas se não tiver Cristo, você ainda vai se cansar. Chame amigo, chame vizinho, chame irmão, mas em primeiro lugar chame Cristo. Esteja em Cristo. Por isso é que quando colocaram a pedra, quando Moisés se assentou na pedra, a Bíblia vai dizer assim, e Israel venceu os amalequitas no fio da espada. Porque Deus está dizendo assim, Moisés, agora quando você está em mim, você pode descansar, porque essa batalha, essa peleja não tereis que pelejar, porque eu sou Deus que estou
vencer. Amém. Mas se tiver amigos, podemos nos cansar. Porém, se tiver Cristo... Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui para falar isso contigo. Chame Cristo para a tua batalha. Aleluia. Chame Cristo para as tuas brigas. Pode ter amigo para pedir oração, mas chame Cristo. E fala, Senhor, sente aqui, eu quero você do meu lado. Porque eu já falei tanto com meus amigos, já me cansei com os meus amigos, mas eu quero o Senhor do meu lado. E quando Ele chegar, pode vir Satanás, demônio, o inferno inteiro. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 vai vir à tua direita, mas você não será atingido, porque Cristo está contigo. Então se agarra em Cristo, se apega em Cristo, fica em Cristo, sente em Cristo, descansa em Cristo. Tem batalha, mas eu estou descansado em Cristo. Tem luta, mas eu estou descansado em Cristo. Tem briga, mas eu estou descansado. Tem preocupação, mas eu estou descansado em Cristo. Por quê? Porque essa peleja não é minha, essa peleja foi dele. Eu sou os dois a peleja, eu sou Moisés, eu sou libertador porque ele me chamou. Mas se ele me chamou, ele garante. Então eu vou descansar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Calma, coloca aí, capítulo 17, versículo 15, por favor. Depois da luta, depois de ganhar, olha o que Moisés fez. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Em outras versões está escrito assim: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. A briga aconteceu, lutamos, nos cansamos, mas vencemos. Moisés edificou um altar e colocou assim: Jeová, o nome desse altar a partir de hoje é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Sabe o que é isso, bandeira? Bandeira está falando de liderança, bandeira está falando de costume, bandeira está falando de autoridade, bandeira está falando de nação. Então Moisés está dizendo assim, Moisés, a partir daquele momento, Moisés está falando para todo mundo: agora vocês nos conhecem como pessoas que são ex-escravos, mas a partir de hoje o Senhor é a nossa bandeira, é a nossa força, é a nossa nação, é o nosso tudo. Por isso Moisés está edificando esse altar para dizer assim: o Senhor é a nossa liderança, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso escudo. Por isso Moisés está dizendo assim: olha, agora não tem mais faraó, não tem mais ninguém, agora eu vou balançar a minha bandeira, porque a partir de hoje quem manda nessa casa, nesse povo, é o Jeová Nissi, que ele é a minha bandeira. Moisés está declarando agora, dizer assim: olha, de tudo que eu briguei, de tudo que eu lutei, de tudo que eu enfrentei, tudo isso eu sou vencido por causa do Senhor. Então eu vou edificar outra e eu vou declarar para todo mundo ouvir que ele é a minha bandeira, ele é a minha nação, ele é a minha liderança, ele é a minha proteção. Na minha casa é ele que manda, no meu ministério é ele que manda. O Senhor é a minha bandeira. Eu vim aqui para te convidar nesse culto de libertação hoje. Aprenda a colocar Deus no centro e Jesus como prioridade. E a partir de hoje, levanta as tuas mãos e vai balançando. Vai mostrando para Satanás. Vai mostrando para os teus vizinhos. Vai mostrando para todo mundo que não quer ver a tua felicidade. Vai mostrando para aquele invejoso que quer não quer ver a tua felicidade no teu emprego. Vai dizendo para ele assim: a partir de hoje, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha nação, o Senhor é a minha liderança, é Ele que manda na minha casa, o Senhor é a minha bandeira.
Glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Agora, já não tenho mais nada para enfrentar. Moisés dizia assim: agora eu tiro o meu nome de Moisés, eu coloco o Senhor na frente. Eu coloco Deus na frente. E Deus está dando vitória para o povo, todos os caminhos, todas as guerras que ele tem feito, está dando vitória. Está dando vitória. Deus está dizendo assim: eu não sou homem para mentir. Eu falei, eu prometi, eu liberei palavra para vocês. Mas vocês murmuraram meu nome, falaram mal de mim, mas mesmo assim a minha palavra continua em pé. Por isso ele vela por ela, e por ela faz cumprir a sua palavra. Então fique com essa palavra, que Deus não te abandonou, apesar das dificuldades. Deus não te abandonou apesar das coisas apertarem demais, saírem do teu controle. Eu tenho dito assim que, né, nós fomos tão longe com Deus, hein, meu amigo? Nós fomos tão longe com Deus, que é mais fácil ir para frente, está mais perto do que para trás. Ir para frente está mais fácil do que ir para trás. Atrás está mais longe do que para frente. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Você já viu, tem colega de trabalho, tem amigos aí que fazem várias fracaturas aí, fazem um monte de coisa. Conseguem tudo, ninguém fala nada. Mas se você só tentar fazer alguma coisa no culto, Deus te levanta a lei e te dá como exemplo. É porque ele está dizendo assim: quanto mais dado, mais é cobrado. E outra coisa, você está nas minhas mãos. Não sair do controle, não. Ele nunca perdeu o controle. Nem da tua saúde ele perdeu o controle. Não, mas estou tomando vários remédios, os exames estão vindo assim, está dando ruim, fica tranquilo. Lembra que eu falei? Deus é Deus que faz testar o nosso cardíaco. Ele gosta de falar assim: não, só você que fez, mais ninguém. Ele gosta disso, porque ele é Deus, ele é absoluto. Aleluia, glória a Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Que Deus essa semana, hoje é terça-feira, até sexta ou sábado, Deus pode surpreender você. Aleluia. Aquele dinheiro que você está esperando para pagar alguma coisa que você quer, Ele pode fazer aparecer na tua conta sem você pedir para ninguém. Você crê nessa palavra? Deus pode usar pessoas para te ligar, para dizer assim: me passa o teu pix, porque Deus está me usando, Deus falou comigo para te abençoar. Você crê nessa palavra? Deus é Deus que pode fazer tudo. Porque Ele é Deus. Só temos que acreditar e se assegurar da palavra dele. Né, que está aqui os meus amigos, eles sabem. Acho que tem um mês que foi uma quinta-feira, né? Foi uma quinta-feira que eu, de madrugada, orei para Deus e falei assim: Senhor, está difícil. Vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou colocar meu ministério em segundo lugar. Vou dar prioridade ao trabalho, vou trabalhar, porque as coisas aqui em casa estão difíceis. Porque não estou conseguindo, sou pai de família, tenho que pagar coisa, não tenho dinheiro, depende do ministério, da obra. Como é que eu faço? Vou colocar meu ministério em segundo lugar. Aí, tudo bem. De manhã, na sexta-feira, amigo meu me ligou e disse assim: Pedro, vou pregar lá numa consagração, vamos? Eu falei: bora. E fomos nessa consagração. Nessa consagração, o pastor de lá, quando estava pregando, está falando um endo ofertório. Do nada, Deus tomou o pastor. Logo para mim. Volta. Como é que ele falou? Volta para a olaria. Olha isso, gente. A noite anterior eu tinha falado para Deus que meu ministério não seria mais prioridade para mim. Porque agora eu estava pensando assim na carteira, eu precisava trabalhar. Dia seguinte, Deus está dizendo assim: volta para a olaria. Porque você já é abençoado, você já é bem-aventurado. Foi quando eu comecei a falar com Deus: nós fomos tão longe,
que só a gente pensar ele aparece. Oh, não é assim. E Deus tem cumprido a sua palavra na minha vida. Então, se você crer nessa palavra, Ele pode fazer isso na tua vida. Pode fazer mais do que você pensa. Só basta você crer e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Está difícil. A justiça está 4 anos, está 3 anos que está rodando esse papel. Está difícil. Mas, Senhor, eu creio nessa semana, nesse mês, esse ano, não vai terminar. O meu advogado vai me ligar e vai dizer assim: olha, o juiz bateu o martelo a teu favor. E na próxima semana vai depositar o dinheiro na tua conta, porque nós ganhamos essa causa. Aleluia! Porque Deus é Deus. Sabe o que Ele vai fazer? Ele não vai fazer você emprestar dinheiro para ninguém. Ele não vai deixar você dever para ninguém. Ele vai dar para você. Vai ser é teu dinheiro. Você vai gastar, você não vai emprestar para ninguém. Não vai pedir cartão de ninguém. Não vai ligar para ninguém. Eu vou colocar nas tuas mãos. Vai ser teu e ponto final. Porque eu sou Deus de promessa. E sou Deus de cumprimento de promessa. Então, a partir de hoje, levanta essa bandeira na tua casa. Fala: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Não tem mais ninguém que manda na minha casa, é o Senhor. Aleluia. O meu vizinho pode bater tambor, mas aqui é Bíblia. Quem manda é o Senhor na minha casa. Na minha família, meu tio, meu pai, meu irmão pode bater tambor, pode cortar cabelo, pode vestir tudo branco e botar por céu. Mas aqui quem manda é Jesus. Ele é a minha bandeira. Lembra daquele filme, Quarto de Guerra? Depois de animar conversar com a irmãzinha, viu o que ela fez? Ela chegou em casa, abriu a porta, abriu a janela, abriu tudo e falou assim: epa, pode sair. Porque hoje o Senhor está entrando na minha casa. Aleluia. Aleluia. E a casa dela foi próspera. E Deus começou a movimentar coisas que ela nem imaginava, coisa que ela tentava brigar com as mãos. Quando ela fez esse ato e declarou que o Senhor é a bandeira na casa dela, as coisas começaram a se movimentar. Se eu sou brasileiro, se eu pegar a bandeira do Brasil e me vestir, eu estou dizendo que eu sou brasileiro, eu amo essa nação, eu sou daqui. Um americano, os americanos são assim, né? No norte dos Estados Unidos, tem casas que têm bandeira na porta de casa. São pessoas chamadas de republicanos, das democracias. Então, quando eles botam a bandeira, eles estão declarando que eles são o americano. Eles não têm lado para estar, eles apenas são americanos e ponto final. Eles declaram isso por causa de uma bandeira. Por isso é que quando um povo inimigo toma um país, a primeira coisa que eles fazem é pegar a bandeira do país e queimar, ou rasgar, ou sujar. Quando eles fazem isso, eles dizem assim: nós ganhamos a nação, nós tomamos o povo, nós somos donos disso. Então, quando você declara que o Senhor é a minha bandeira, você está declarando isso. Que o Senhor é a minha nação, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha liderança, o Senhor é a minha confiança, o Senhor é o meu país, o Senhor é o meu tudo. Aleluia. E quando Moisés declarou isso, o povo de Deus foi ganhando, foi andando de vitória em vitória. Vitória em vitória. Vitória em vitória. Tanto que depois desse episódio, Deus começou a dar coisas para Moisés. Começou a dar esquadrinhar para Moisés como poderia ser o tabernáculo. Depois, quando chegamos lá na frente, quando Deus deu a lei para Moisés, Deus começou a dar confiança para dizer: Moisés, agora eu confio em você. Agora eu sou a bandeira de vocês. Agora eu sou o Deus que faço novo. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. E a partir de hoje, você vai deixar Deus tomar conta de tudo? Amém. Até do teu dinheiro vai deixar? Da tua saúde você vai deixar? Do teu quarto, você vai deixar Deus tomar conta de tudo? Amém. Você vai tirar aqueles negócios estranhos aí do teu guarda-roupa, vai tirar? Vai deixar Deus tomar conta de tudo? Porque quando Ele é tua bandeira, Ele é tudo na tua vida. Aleluia.
E você não vai viver por aquilo que você vê. Você vai viver por aquilo que você crê. Glória a Deus, aleluia. Sabe como é que é andar com Deus? Andar com Deus não é andar do jeito que nós andamos aqui, não. Andar com Deus é você levanta os pés, coloca os pés, Deus coloca o chão. Andar com Deus é assim. Você não sabe se você está pisando na água vai afundar, mas você está pisando, porque você sabe que aquele que te mandou levante e anda é aquele que vai colocar o chão. Glória a Deus, Pai. Assim como Deus fez Pedro andar por cima das águas. Assim como tudo que aconteceu na Bíblia. Se você crer, ela pode acontecer na tua vida. Você crê? Amém. Então fica de pé, aplauda ao Senhor. Aleluia, Deus.